Imagine caminhar pelas ruas de uma cidade onde o som predominante não é o silêncio da contemplação religiosa, mas o ruído incessante de moedas trocadas e carroças. O clamor de marinheiros de todo o Mediterrâneo. Essa era Corinto que Paulo encontrou por volta do ano 50 d, código para entender as cartas que o apóstolo escreveu. Precisamos abandonar a ideia de uma cidade pacata e homogênea. Corinto era uma metrópole pulsante, encruzilhada de rotas comerciais, colônia romana em solo grego, acima do tudo. Um laboratório social onde dinheiro, status e prazer ditavam as regras de convivência. A geografia de Corinto era sua maior fortuna, situada no istmo que liga a Grécia continental ao Peloponeso. A cidade controlava o fluxo de mercadorias entre o Oriente e o Ocidente, através de seus 2 portos estratégicos, Cencreia, voltado para o leste e o Mar Egeu, e Lequeu, para o oeste e o Mar Jônico. Corinto tornou-se o coração econômico da Acaia, um centro vital de comércio e cultura. Navegar ao redor do Cabo Maleia era perigoso, conhecido por naufrágios e tempestades violentas. Navegadores preferiam atracar em Corinto, descarregar mercadorias e transportá-las por terra, através do Diolcos, uma trilha pavimentada que permitia o arraste de barcos e cargas. Esse movimento constante transformou Corinto em uma vitrine do mundo. Se algo era novo, exótico ou valioso, certamente passava por ali. A Corinto que Paulo visitou não era a antiga cidade grega destruída em 146 a.C., mas uma nova Corinto refundada por Júlio César em 44 a.C. como colônia romana. Isso é fundamental para compreendermos o temperamento de seus habitantes. Diferente do Atenas, que se orgulhava de sua linhagem aristocrática e intelectual, a Corinto romana foi povoada por libertos, veteranos de guerra e aventureiros. Era a cidade do homem que se fez por si mesmo. Nela, o que importava não era quem seu pai fora, mas quanta riqueza e influência você conseguia acumular. Essa mentalidade gerou uma sociedade altamente competitiva, obcecada por status social e visibilidade pública. Essa obsessão pelo poder e pela imagem é visível nas evidências arqueológicas. No centro da cidade, o fórum era cercado por monumentos que celebravam os benfeitores locais. Um exemplo fascinante é a inscrição de Erasto, encontrada em um pavimento próximo ao teatro. Menciona um certo Erasto, administrador da cidade, que pagou pela pavimentação com seu próprio dinheiro. Quando Paulo menciona Erasto em suas cartas, ele fala de um homem de prestígio, que ao se converter ao evangelho, trazia consigo os dilemas da elite coríntia. Em Corinto, ser alguém significava participar ativamente da vida cívica, o que invariavelmente envolvia banquetes em templos e rituais de honra, que desafiavam frontalmente a exclusividade da adoração cristã. A riqueza, porém, trouxe acompanhantes barulhentos, a licenciosidade e o pluralismo religioso. Situada à sombra do Acrocorinto, onde se erguia o templo de Afrodite, a cidade carregava a fama de ser um reduto de libertinagem. O termo grego korintiasestai, que significava viver como um coríntio, era sinônimo de imoralidade sexual. A realidade de uma cidade portuária multicultural não deixa dúvidas. O sexo era uma mercadoria disponível. Imagine o choque cultural para os primeiros convertidos. Eles viviam em um ambiente onde o corpo era visto como um instrumento de prazer egoísta e onde a prostituição não era apenas tolerada, mas integrada
a economia local. Os templos de divindades como Apolo, Octávia e Ísis ofereciam suporte espiritual e centros sociais. Para um cidadão de Corinto, participar de uma refeição num templo pagão era um almoço de negócios. Separar a fé da vida social era uma tarefa hercúlea. Paulo não escrevia para pessoas em um mosteiro, mas para homens e mulheres que cheiravam ao suor do mercado e ao sal do mar, cercados por ídolos. Em cada esquina, essa configuração urbana moldou diretamente as tensões que Paulo tentaria resolver. Quando lemos sobre divisões na igreja, imoralidade sexual ou disputas por dons espirituais, estamos vendo o reflexo de Corinto projetado dentro da comunidade de fé. Os membros da igreja não deixaram seus hábitos coríntios na porta quando foram batizados. Eles trouxeram para a congregação a competitividade do fórum, o individualismo do comércio e os padrões morais flexíveis dos portos. Paulo, portanto, não apresenta uma teologia abstrata. Ele precisa confrontar uma cidade que se orgulha de sua sabedoria e de sua liberdade, mas que, na visão do apóstolo, está escravizada por seus próprios apetites. Consideremos, por exemplo, o tribunal, o famoso Má de Corinto. Era uma plataforma elevada no coração da ágora, onde o procônsul romano administrava a justiça. Atos 18 relata que Paulo foi levado justamente a esse local para ser julgado por Lúcio Júnio Gálio, irmão de Sêneca e procônsul da Acaia. A presença de Gálio é uma das âncoras históricas mais importantes do Novo Testamento, pois a inscrição de Delfos confirma seu mandato no período da estada de Paulo I. Fato de os cristãos serem levados ao Má demonstra que a nova fé não passava despercebida. Ela incomodava as estruturas de poder e as convenções sociais da colônia. O desafio para a igreja primitiva em Corinto era monumental. Como ser santo em uma cidade que celebrava o profano? Como manter a unidade em uma cultura que premiava a competição? A igreja não estava em um vácuo. Ela era uma pequena ilha em meio a um oceano tumultuado. Paulo entendia que para que o evangelho sobrevivesse ali, ele precisaria ser apresentado, não apenas como uma nova crença, mas como uma subversão total do estilo de vida coríntio. O apóstolo sabia que o poder do evangelho não seria demonstrado pela assimilação dos valores, mas pela capacidade da igreja de caminhar na contramão de tudo o que os portos e o fórum representavam. Para o leitor contemporâneo, Corinto é um espelho. Nossa era também é marcada pela globalização, pelo pluralismo ético e pela busca desenfreada por status e prazer. Entrar na Corinto do primeiro século é, de certa forma, olhar para os nossos próprios centros urbanos. As pressões que os irmãos de Cencreia e Lequeu sentiam ao cruzar as ruas ladeadas por estátuas e tavernas não são diferentes das pressões que sentimos hoje em um mundo hiperconectado e saturado de imagens. Paulo escreve para pessoas reais, em conflitos reais, em uma cidade que nunca dormia. Ao observarmos o mapa dessa região, vemos que Corinto era o ponto de encontro de todas as estradas. Paulo estrategicamente escolheu este local porque sabia que o que vencesse o mundo em Corinto poderia vencer o mundo em qualquer lugar. Se Cristo pudesse transformar a vida de um carregador de fardos do porto de Lequeu ou de um administrador influente como Irasto, então o Evangelho era de fato o poder de Deus para a salvação. O cenário está montado. De um lado, a opulência e a decadência de uma colônia romana. Do outro,
um pequeno grupo de pessoas que confessava um Senhor crucificado, o que para os gregos era loucura, e para os romanos, uma ameaça à ordem estabelecida. Dessa forma, a identidade daqueles que começavam a se reunir nas casas coríntias não seria definida pelo seu sucesso financeiro nos portos ou pela sua influência política diante do Bema. A nova marca de distinção seria algo que a cidade não conseguia compreender ou comprar. Em meio ao ruído de Corinto, uma nova voz começava a ser ouvida, chamando homens e mulheres para um tipo diferente de existência. Uma que não se dobrava ao brilho passageiro do comércio ou à força bruta do império. Essa transição do cidadão coríntio para o cidadão do reino exigia mais do que uma mudança de opinião. Exigia uma redefinição absoluta de quem eles eram diante de Deus e do mundo que os cercava.